Então, nessa nossa aula, nós vamos começar a entrar propriamente, de maneira propriamente dita, aí na estatística 2, né? A estatística 2 do Senai, ela é o que a gente chama de controle estatístico da qualidade ou controle estatístico de processo, é o CEP, né? E aí nós veremos uma série de ferramentas lá, gráfico de controle, como é que se calcula a capabilidade de processo, os índices CP, CPK, enfim, relacionados com a questão do controle da qualidade, né? Mas como esses conceitos, nós veremos que uma das definições de qualidade é que qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Ou seja, quanto mais estreita for a minha curva normal, quanto menor a variabilidade do meu processo, melhor ele é, mais qualidade ele tem. Então, assim, como tudo que a gente vai ver está muito relacionado à curva normal, eu preparei aqui uma aula muito breve para a gente fazer uma revisão. Não sei se todo mundo teve aula sobre isso, curva normal e etc. e tal, variáveis aleatórias discretas, variáveis aleatórias contínuas. O sigma fica bem no ponto de inflexão e coisas assim? Eu vou falar alguma coisa assim bem, né, uma revisão bem rápida, né? Deixa eu ver aqui. Share. Vou fazer alguns exercícios. Vamos ver aqui. Está todo mundo vendo aí? Então, ó, variáveis aleatórias contínuas e distribuição normal, né? Bem, então, essa será a nossa agenda na introdução: variáveis aleatórias discretas, variável aleatória discreta, variável aleatória contínua, distribuição normal, medidas de kurtosis e o software Minitab, que é um dos que a gente utiliza muito, né, para fazer esse tipo de análise. Bem, aí, de maneira a fazer uma introdução, né, nós temos aí dois tipos de experimentos básicos, né, que são os experimentos determinísticos e o experimento aleatório, né? O que é o experimento determinístico? O experimento determinístico é aquele que, repetido nas mesmas condições, inevitavelmente gera os mesmos resultados, né? Então, se eu largo uma pedra de uma determinada altura, se ela leva, sei lá, 3 segundos para cair, eu posso fazer isso 1000 vezes, que todas as vezes ela levará 3 segundos. Ou numa reação química, né? Medir o tempo. Se os reagentes forem os mesmos, vai levar o mesmo tempo aquela reação. Não sei se eu estou falando bobagem, né? Vocês que são químicos podem falar melhor do que eu. Tá certo na gigantesca maioria das vezes. Pois é. Já o experimento aleatório, não. O experimento aleatório é aquele que, repetido nas mesmas condições, pode gerar resultados diferentes. E aí... Eita, Karina, fecha teu microfone aí. Tem uma promoção aí, um carro do ovo aí passando aí. Bem, e o experimento aleatório é aquele que, repetido um número de vezes, ele pode gerar resultados diferentes, né? Como jogar um dado, jogo de uma moeda, enfim. Bem, e aí nós vamos começar a trabalhar com a variável aleatória, né? O que é uma variável aleatória? Ela associa um valor numérico a cada resultado de um fenômeno aleatório e uma distribuição de probabilidade. Depois eu vou mostrar uma tabelinha. Uma distribuição de probabilidade associa uma probabilidade a cada valor da variável aleatória. Então, uma variável aleatória ela pode ser classificada como discreta ou contínua, que é o que eu vou mostrar, né? Então, suponhamos um espaço amostral S e que a cada ponto amostral seja atribuído um número. Fica, então, definida uma função chamada variável aleatória, indicada por uma letra maiúscula, que no caso aqui vai ser o x, sendo seus valores indicados por letras minúsculas.
Assim, se o espaço amostral relativo ao lançamento simultâneo de duas moedas, então tem o espaço amostral lá S, alguns livros chamam de ômega, né? Mas é a mesma coisa. Então, eu tenho lá cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. E se X representa, que é a variável aleatória, né? Representa o número de caras, está aqui, então essa variável aleatória pode assumir quais valores? 2, né? No caso de duas caras, 1, 1 e 0. Né? E aí eu vou ter a distribuição de probabilidade, né? Que aqui vai ser 1/4 para cada uma. Bem, e aí entrando... peraí, só um minuto. Sai, Bernardo. Um cocker spaniel. Bem, então a primeira questão é o seguinte: quando eu estou falando em probabilidade, eu tenho uma probabilidade P de x, que ela sempre vai assumir um valor maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Né? Uma vez eu estava fazendo um curso lá com o professor Morgado, lá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ali no Horto. E aí ele deu um exercício, né? E falou assim, quanto é que deu essa probabilidade? Aí era um curso só para professores de matemática. Né? E aí um respondeu, 2/3. Ele, não, está errado. 1/5. Não, está errado. 3/7. Não, está errado. Aí me viram uma menina lá atrás falando, -5. Aí ele virou para trás. Falou assim, quem falou -5? Aí, a sala cheia, um anfiteatro, né? Aí ela foi, levantou a mãozinha lá, meio constrangida, né? Falou, minha filha, você não está errada, você está louca. Nossa. Você está louca. Mas achou a probabilidade -5, pô. Eu podia chutar qualquer valor, né? Mas, caramba, É que nem a gente... negativo. É que nem a gente fazer um exercício de termodinâmica. Deu -3 graus Kelvin. Opa, tem algo errado. Exatamente. -3 Kelvin é a mesma coisa, uma probabilidade -5. Bem, então, primeiro que a probabilidade de qualquer ponto amostral, né, P de x, ela tem que estar entre 0 e 1. E o somatório das probabilidades tem que dar 1. Né? Não sei se você lembra, Felipe, aquele mini curso que a gente fez, tomada de decisão sob risco, né? Você associava lá as probabilidades de cada estado da natureza e o somatório das probabilidades tinha que dar 1, porque se não desse 1, o próprio software já falava, opa, fez alguma coisa errada, a soma tem que dar 1. Né? Se você somar todas as possibilidades, essa soma tem que dar 1. E se for bem próximo de 1, mas não for 1? Porque, por exemplo, quando você tem o exemplo clássico da moeda, se cai cara ou coroa, tipo, em exercício prático, quando você faz isso, você tem uma minúscula probabilidade, quando você faz vários lançamentos, de cair nenhum nem outro, porque a moeda cai em pezinho no meio, dependendo da grossura dela. Então, sim, isso se contabiliza? Acredito não, na se quiser. prática não. Ela pode ficar em pezinha? Pode, mas é uma situação totalmente irrelevante, vamos dizer assim. Né? A gente considera que vai cair uma ou outra. Né? É o tal do princípio do terceiro excluído. Né? Ou sai cara ou sai coroa e não há uma terceira possibilidade. Agora, ela pode equilibrar no meio? Pode. Bem, e aí uma variável aleatória cuja imagem pode tomar um número infinito de valores e esses valores podem ser associados a mensurações em uma escala contínua. Bem, então aqui eu falei na variável discreta, né? Aleatória discreta. Então, qual é a característica dela? A característica dela é isso aqui, ó.
ela pode assumir um número finito de valores ou infinito enumerável. O que isso quer dizer na prática? Finito, se eu tiver lá uma variável aleatória, né? Vou jogar um dado. Então, pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resultados. Esse é um número finito de valores. Né? Vou jogar uma moeda, cara ou coroa. Então, isso é uma variável aleatória discreta. Agora, pode ser infinito também. Ele diz ali, infinito enumerável. É o caso do conjunto dos números naturais. Né? Os números naturais, eles são infinitos, no entanto, eles são enumeráveis. 0, 1, 2, eles vão dando saltos. Né? Então, é um típico caso de variável aleatória discreta. Ou ele é finito, ou ele é infinito enumerável. Agora, a variável aleatória contínua, não. Se eu pegar lá, por exemplo, o valor do salário, vou fazer uma pesquisa para ver o valor do salário de um brasileiro. Pode ser 920,80 centavos, pode ser 1.413,18 centavos, pode ser, né? Você tem uma faixa infinita que não é enumerável. Né? Então, ele diz aqui, uma variável aleatória cuja imagem pode tomar um número infinito de valores. Quer dizer, na verdade, você tem um intervalo. Né? E esses valores podem ser associados a mensurações em uma escala contínua. E as probabilidades necessárias ao seu estudo são calculadas como área abaixo da curva de distribuição, que é o que a gente vai calcular, que é chamada de função de densidade de probabilidade, FDP. O nome é bem sugestivo, né? Bem, então é isso aqui, né? Quando eu tenho uma variável aleatória contínua, então não faz sentido eu falar a probabilidade de A acontecer, porque a probabilidade de A acontecer seria uma linha, né? Seria um infinitesimal. Então, necessariamente, eu tenho que trabalhar com um intervalo entre A e B, porque aí eu vou fazer a integral definida entre A e B, nesse intervalo de f de x e dx. Então, não faria sentido eu perguntar para uma variável aleatória contínua qual é a probabilidade de o salário de uma pessoa ser R$900. Isso não faria sentido nenhum. Eu tenho que dizer qual é a probabilidade do salário de uma pessoa estar entre R$900 e R$950. Aí tudo bem, aí eu vou ter uma área associada a isso, porque eu estou trabalhando com uma variável aleatória contínua. Então, o que ele diz aqui, para uma variável aleatória contínua, o sinal de igual não importa na desigualdade, se é maior ou igual a A e menor ou igual a B, ou maior e menor, ou maior e menor ou igual, porque, na verdade, você vai ter uma região compreendida entre esse intervalo A e B. Né? O que ele quer dizer é isso aqui, quer ver? Deixa eu usar aqui, ver se eu consigo usar aqui o nosso quadrinho aqui, espera aí. Share, vou usar aqui o quadro. Share. O que ele quer dizer é o seguinte. Vou ver aqui se a minha coordenação motora vai deixar eu usar. Então, você tem aqui um eixo, né? E aqui você vai ter uma função f de x. Né? E aí, se eu tenho um intervalo, eu vou ter aqui A e B. E aí, essa probabilidade de x ser maior ou igual a A e menor ou igual a B é igual a essa área aqui, compreendida abaixo da curva. Né? Então, bem, a gente aprendeu lá do cálculo, né, que a maneira de calcular essa área é a integral definida, né, de A até B, de f de x dx. Né? E aí o que ele quis dizer aqui naquele slide é o seguinte, que não faria sentido eu pegar, por exemplo, um valor aqui, sei lá, x0, não faria sentido eu pegar um valor x0
e perguntar para você qual é a probabilidade dessa variável aleatória x ter o valor x0. Essa pergunta não faz sentido. Por quê? Porque você não tem área nenhuma, você tem uma linha aqui, né? Então, se você tem uma linha, você não tem como calcular uma área, você tem um infinitesimal aqui. Por isso que a gente sempre vai trabalhar com esse intervalo de A até B. Tá? A mesma coisa acontece se a gente escolher uma área muito pequena, muito irrelevantemente pequena. É a mesma coisa. Aí você está lidando com infinitesimal. Pô. Por muito pequeno, estamos falando do infinitesimal. Aí é uma linha. Aí não faz sentido. Ah, não, eu quero o salário dele entre 900 e 900 reais, 0,0000001 centavo. Você está lidando com infinitesimal. Entendeu? Não faz sentido a gente calcular essa probabilidade. Né? Pois bem. Então, deixa eu ver aqui. Como é que apaga tudo? Clear. Clear all. Ok. Aí, stop share. Espera aí, vamos lá de novo. Share, vamos voltar para o nosso slide. Bem, então, o que ele diz aqui, quer ver? Onde que ele falou aqui, que eu já não sei mais. Função densidade e probabilidade, aí que ele diz aí, a área. Então, define, tá, tudo bem, né? Então, a mesma coisa da outra, da discreta, se eu fizer um somatório de menos infinito a mais infinito, dessa função tem que dar 1, assim como a anterior, a discreta, também dá, né? Se eu pegar o dado lá e jogar e somar as probabilidades de dar as 6 faces, vai ser 1/6, mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6, que vai dar 6/6, que é 1. A mesma regra que vale aqui para a distribuição discreta, vale para a distribuição contínua, né? Se eu fizer o somatório da área lá integral de menos infinito a mais infinito, de fx dx, essa área tem que dar 1, que é o caso da curva normal que nós veremos. Né? Então, ele fala aqui, quando temos uma variável aleatória contínua, não podemos falar em probabilidade de ocorrer um dado valor. É esse exemplo que o Felipe está falando, né? Se for uma área infinitamente pequena, né? E sim em probabilidades relacionadas a intervalos. A função densidade e probabilidade serve para calcularmos probabilidades a partir da área abaixo do seu gráfico, ou seja, a probabilidade de um determinado valor de x será, se a variável aleatória for um valor x0, vai dar 0, por quê? Porque é a área de uma linha, né? Você está calculando a probabilidade de uma linha, e a área de uma linha é 0. Né? Então, vamos fazer esse exemplo, né? Calcular esse valor de A. Inclusive, eu já coloquei uma vez até essa questão em prova. Né? Deixa eu tirar uma foto aqui só para poder colocar aqui. Como é que vocês acham que a gente pode resolver essa questão? Ele quer o valor de A para que isso aqui seja uma função densidade e probabilidade. Como é que a gente pode resolver essa questão? Vamos lá. Whiteboard. Então, ele me deu lá uma função. Que é... Eu tenho sérios problemas de coordenação motora. Então, tem uma função que é f de x igual a 2, que multiplica 1 menos x para x maior ou igual a 0 e menor ou igual a A. Então, ele quer que a gente calcule... Ele quer... Pô, minha letra está horrível, né?
É 1 menos x, tá? 1 aqui. Ele quer que a gente calcule esse valor de A para que isso aí seja uma função densidade e probabilidade. Quem dá o... Professor, para a sua letra ficar um Fala. pouco melhor, tenta desenhar com o dobro do tamanho. Ajuda bastante. Como é que faz isso? Não sei, desenhar com o dobro Não, do... não, você fazer movimentos mais espaçados para poder fazer as letras. Não está dando para entender aqui? Ah, tá, mas se você quiser melhorar a letra, se você quiser uma coisa mais Tá, com o minuciosa, tempo vai melhorando, né? tudo bem. É que fazer com letra maior, com a mão mesmo, é a melhor dica que tem. Entendi. Então, qual o palpite que vocês dão para isso aqui? Ele quer que isso aqui seja uma função densidade probabilidade dentro desse intervalo de 0 a A. O que vocês acham que a gente tem que fazer aqui? É 2 vezes parênteses 1 menos x, correto? É. E aí? O que vocês acham? Bem, Lá para a gente como que... função linear, a gente pode calcular se x for zero, qual seria o valor mínimo, se x for a, qual seria o valor máximo. Ele não disse que isso aqui tem que ser igual a 1? Que a área embaixo da curva tem que ser 1? Está lá na definição, né? Se é uma função densidade e probabilidade, isso aqui tem que ser verdade, por definição, né? Estamos lidando com uma Correto. variatória contínua. Então, quer dizer, então, né, no frigir dos ovos, se eu fizer a integral de 0 a A de 2 que multiplica 1 menos x dx, isso aqui tem que dar 1. Né? Sim, não, qualquer outra função. Lá na prova, no trabalho, eu posso dar qualquer outra função aqui. Vocês já sabem que tem que integrar lá no intervalo considerado, né? Porque a função só existe nesse intervalo aqui, né? A função densidade e probabilidade. Você integra com esses limites de integração e essa integral tem que dar 1, né? Como é que a gente resolve essa integral? Como é que vai ficar? Essa integral é fácil, né? Vamos fazer ela aqui no cantinho. Depois a gente substitui. Então, a gente tem aqui integral de 2 menos 2x, né? dx, fazer integral imprópria aqui. Então, vai ficar a integral de 2 dx menos a integral de 2x dx, né? Então, essa integral pula para fora, aqui, integral de dx, o 2 aqui pula para fora, integral de x dx, né? E aí fica 2, integral de dx é quanto? Quanto é a integral de x? X. X. Menos 2 vezes, qual é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Isso aí, x2 sobre 2. x2 sobre 2, morreu, né? Aí mais k, né? Mais uma constante aqui, constante de integração. Então, vai ficar 2x menos x quadrado, 2x menos x quadrado, né? Mais k. Esse k vai sumir lá, porque ela é definida, né? Então, vai ficar 2x menos x quadrado. Então, vou substituir lá. Então, teremos aqui 2x menos x quadrado, né? De 0 a A. Tem que ser igual a 1. Né? Então, vai ser substituindo A, vai ficar 2 vezes A menos A quadrado, né? Menos depois substituindo 0, né? E aqui vai dar 2 vezes 0 menos 0 ao quadrado, igual a 1. Né? Então, isso aqui sumiu, dá tudo 0. Vai ficar 2A menos A quadrado igual a 1. 2A menos A quadrado menos 1 igual a 0. Aí multiplica por menos 1, né? Dá A quadrado menos 2A mais 1 igual a 0. Né? Fatorando isso aí, fica o quê? Fica A menos 1 ao quadrado.
igual a zero. Né? A menos 1 ao quadrado é igual a zero, então a linha é igual a duas linhas, que é igual a 1. Então, quer dizer que o A tem que ser igual a 1 para que isso aí seja uma função densidade de probabilidade. Tá? Para que esse 2 que multiplica 1 menos x nesse intervalo de 0 a A seja uma FDP, necessariamente o A tem que ser igual a 1. Todo mundo entendeu ou não? Sim, sim. Entendi. Sim? Posso colocar esse exercício na prova? Pode botar um mais difícil se quiser. Só vou mudar essa funçãozinha Milagre, aqui. Ó. desnecessário. Não, difícil não. Põe fácil. Milagre, você esquece essa história. Não, Felipe pediu mais difícil. Então, vou colocar um log neperiano. Só na prova prova dele. Vou colocar um negócio ali, um cão chupando manga ali, um seno, cosseno, E elevado a x. Aí vocês dão um jeito para integrar. Pô, né? Então, Eu vou demonstrar minha ignorância. Eu nunca entendi essa expressão do cão chupando manga. Pode fazer só para ele, faz prova diferente, entendeu? Tá bom, então vocês já sabem que vai cair uma questãozinha dessa que vocês vão ter que integrar, tá? Já tô falando o que vai cair na prova. Minha prova não tem surpresa. Então, tá bom. Então irmãos, voltemos. Clear all drawing. Voltemos lá ao nosso stop share. Vamos voltar aqui à nossa apresentação, então. Então, calcule o valor de A, né? Considerando que isso aí é uma função densidade e probabilidade. Pois bem. E aí, dentro da distribuição de probabilidade contínua, temos a distribuição normal, que, na verdade, é onde eu queria chegar. Então, o responsável mais direto da curva normal foi Abraham de Moivre, é aquele mesmo cara lá dos números complexos, né? Primeira lei de Moivre, segunda lei de Moivre, aquela potenciação de números complexos, né? Z elevado a n é igual a ρ elevado a n vezes cosseno de n θ, primeira lei de Moivre. Definiu em 1730 como continuidade do trabalho de Bernoulli. Em 1733, publicou a doutrina das chances, o Moivre, né? E aí Laplace, em 1783, a utilizou para descrever a distribuição dos erros. E Gauss, em 1809, a empregou para analisar dados astronômicos. Inclusive, a curva normal é chamada de distribuição de Gauss, né? E ela tem esse formato. E aí, por que dá assim? Temos aí uma variedade de distribuições, né? Exponencial, Poisson. Mas o que essa tem de tão especial para a gente? Para a nossa estatística que a gente vai estudar, né? O controle estatístico da qualidade. Porque ela representa bem a realidade? Exatamente. Ela representa grande parte dos fenômenos biológicos, físicos, sociais, né? Ela representa uma variedade muito grande de fenômenos naturais, né? Do mesmo jeito que log base 10 não é usado, e o log base é usado porque representa melhor a realidade, não? Exatamente. Então, um exemplo aí super atual, né? Temos aí o coronavírus, né? Olha, isso aí é uma curva normal, né? O problema é que ele tem essa fase exponencial aqui no início, mas depois ela amortiza e a exponencial inverte, né? Isso aqui é uma curva normal, essa aqui também é. O problema prático que nós temos é se essa curva normal tiver um desvio padrão muito pequeno, e aí eu gero essa região aqui, que é uma região onde o sistema de saúde não consegue atender. Então, eu tenho que garantir que o meu desvio padrão seja grande para que a minha curva normal ela seja achatada. Também ela é chamada de platicúrtica quando ela é achatada, né? Então, um caso prático aí
da nossa curva normal. E grande parte dos fenômenos, se você pegar peso das pessoas, jogar numa distribuição, se você pegar salário médio das pessoas, se você pegar... Altura? Eu já vi fazer isso na moléstia com altura. Isso, altura. Qualquer coisa que tu chegar, vai dar uma curva normal no final. Notas dos alunos. Se der tempo, eu vou fazer um exercício com vocês no final, uma tabela de notas dos alunos. Você vai ver que tudo tende à normalização, né? Por isso que ela é tão importante na ciência física, química, biológica, econômica, enfim, né? Tudo segue a curva normal. É isso que ela tem de tão especial. Então, a constatação de Moave foi o seguinte: erros grandes são mais raros que erros pequenos, né? Quanto mais eu me afasto da média, mais raro esse acontecimento fica. Dessa forma, os erros distribuem-se equitativamente em torno da média, formando uma curva simétrica, com pico na média e caindo rapidamente para as caudas. Então, eu tenho o pico aqui no valor da média, e à medida que eu vou me afastando, essa probabilidade vai diminuindo. Então, essa é a equação da curva normal, né? E aí você fala, caramba, como é que eu vou trabalhar com essa equação, né, cara? A probabilidade de um ponto qualquer, né? Então, tenho aqui π, sigma é o desvio padrão. Esse ESP, na verdade, é o E elevado, né? É o número neperiano, E elevado a meio, que multiplica o valor de x aqui do argumento, menos a média, dividido pelo desvio padrão ao quadrado. Bem, o Gauss ele demonstrou que a área total sobre essa curva é 1. Ou seja, se eu fizer aqui a integral, né, disso aqui, de menos infinito a mais infinito, essa área vai dar 1. Bem, os cálculos de probabilidades são feitos dentro de intervalos, né, como nós já falamos, é sempre com x maior ou igual a A, menor ou igual a B, que é uma área sobre essa curva. Então, tem algumas propriedades, né, da curva normal. Primeiro, a variável aleatória x pode assumir qualquer valor real. Como eu falei, pode ser altura, peso, salário, amperagem que passa por um fio, né? A representação gráfica da distribuição normal é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média. A área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas é igual a 1, já que essa área corresponde à probabilidade de a variável aleatória x assumir qualquer valor real. A curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscissas. Quem lembra o que é uma assíntota, lá de cálculo 1? O que é uma assíntota? Vertical ou horizontal? Horizontal, que seja. Quando uma função tem uma assíntota horizontal, ela tende a um valor em y, ou f de x. Então, conforme ela, sei lá, vai indo para a direita no gráfico, ela vai cada vez mais ficando na horizontal e tendendo para esse valor. Ou indo para a esquerda, tanto faz. Isso, ela tende a tocar o eixo sem nunca tocar, né? Então, é o caso aqui a nossa curva, né? Então, o eixo x é uma assíntota horizontal. Ou seja, a curva normal ela se aproxima infinitamente do eixo das abscissas, no entanto, ela nunca toca, né? Isso que é uma assíntota, por isso que ele diz que ela tem um comportamento assintótico em relação ao eixo das abscissas. E a probabilidade de sair qualquer valor menor que a média é igual à probabilidade de sair qualquer valor maior que a média, que é 50%. Claro, né? Se a minha curva normal... Cadê? Peraí. Às vezes eu vou muito rápido e ele dá uma congelada. Se a minha curva normal, eu tenho aqui a média, né? E ela tem área igual a 1, então é claro que essa média corta essa curva normal, divide a curva normal em dois pedaços, onde cada um vale meio. Então, é isso que eu quis dizer aqui, né? No final, ó,
a probabilidade de sair qualquer valor menor que a média é igual à probabilidade de sair qualquer valor maior que a média, que é igual a 50%. Tá? Bem, e aí quando temos em mãos uma variável aleatória com distribuição normal, nosso principal interesse é obter a probabilidade de essa variável aleatória assumir um valor em um determinado intervalo. É para isso que a gente está estudando esse assunto, né? Eu vou fazer lá o controle estatístico da qualidade, eu vou dizer, olha, eu fiz aqui uma barra de ferro e eu quero a probabilidade, ela tem que ter 12 centímetros de comprimento e eu quero a probabilidade dela atender as especificações, ou seja, dela ter de 11,95 centímetros a 12,05. Então, eu quero calcular essa probabilidade de estar dentro da especificação. Então, é para isso que a gente está estudando a curva normal, para poder usar essa ferramenta no controle estatístico da qualidade. Aí ele dá um exemplo. Seja x a variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por certa máquina. Vamos supor que essa variável tenha distribuição normal com média 2 e desvio padrão 0,04. Então, espera aí. Então, deixa eu anotar aqui. Então, eu tenho média 2. Vou tirar uma foto aqui que fica mais claro. Então, eu tenho média 2 e desvio padrão 0,04. E aí ele quer a probabilidade de um parafuso qualquer apresentar um diâmetro entre 2 e 2,05. É um exercício bem típico que nós vamos fazer mais lá para frente. Né? Bem, aí qual é o macete? Então, quer dizer que a probabilidade que a gente quer, repare, olha o que ele perguntou. Ele perguntou a probabilidade de um parafuso ter diâmetro entre 2 e 2,05. Então, é isso aqui que ele quer, né? O x é maior do que 2 e menor do que 2,05. Mas do jeito que está aqui, entre 2 e 2,05, usando esse x, né, que é a variável aleatória em questão, eu teria que fazer o quê? Eu só seria capaz de resolver essa probabilidade utilizando essa fórmula aqui, ó, né? Eu teria que colocar o 2, o 2,05 e subtrair um do outro para calcular. O que não seria nada prático, né? Então, o que foi feito? Qual foi a jogada matemática que foi feita? A gente faz o seguinte, antes de prosseguir, a gente converte o intervalo, né, para a distribuição normal reduzida, que tem média 0 e desvio padrão igual a 1, porque aí depois é só entrar nessa tabelinha aqui, ó. E aí fica muito mais fácil da gente resolver. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar... Então, peraí, vamos pegar aqui um... Vou resolver ali no quadro que fica mais fácil de vocês entenderem. Vou botar aqui o... Vou botar aqui o... Share. Apareceu o quadro aí para vocês? Apareceu. Apareceu sim. Apareceu. Tá, então, peraí. Então, o babado vai ser o seguinte. Vamos lá. Vou pegar os dados aqui da questão. Então, ele me disse o seguinte. Ele me disse que a média é 2, o Mi é 2. Né? Ele me disse que o desvio padrão, o sigma, é igual a 0,04. Né? E ele quer a probabilidade Ah, meu Deus, que inferno.
aqui, fininho. Professor, se você cometer um erro, tenta pressionar Ctrl Z, porque ele deixa... Aí ele volta? Aí ele volta, porque aí é mais prático. Ele quer a probabilidade do x ser, cadê? O diâmetro está entre 2 e 2,05. Então, maior do que 2, menor do que 2,05. Tá? É isso que ele quer. Acontece que, para usar esse x, essa variável aleatória do jeito que está aí, eu teria que jogar ela naquela fórmula medonha, né? Então, eu jogo para a curva normal reduzida, né? Para padronizada. Como é que a gente faz isso? Eu vou calcular isso aqui, o P, vou botar aqui o x maior do que x1 e menor do que x2. E aí eu vou calcular o Z1 e o Z2. O Z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Para passar para a curva normal reduzida. Então, eu vou calcular o Z1. Então, o Z1 é para o x1, que é 2, né? É esse x1 aqui, ó, 2. Então, vai ficar 2, menos a média, que é 2, dividido pelo desvio padrão, que é 0,04. Então, isso aqui vai dar 0. Né? E vou calcular o Z2. O Z2 vai ser 2,05 menos 2, que é a média, dividido por 0,04. Então, o Z2 vai dar 0,05 dividido por 0,04, né? Multiplica por 100 em cima e embaixo, né? Fica 5 quartos. 5 quartos dá 1,25, né? Z2 igual a 1,25. Então, quer dizer o seguinte, qual é a conclusão que a gente tira daí? A conclusão que a gente tira daí é o seguinte. Que a probabilidade da variável aleatória x ser maior do que 2 e menor do que 2,05 é a mesma probabilidade do z ser maior do que 0 e menor do que 1,25. Ah, professor, mas por que o senhor fez isso tudo? Eu fiz isso tudo porque agora o meu problema está resolvido. Eu vou entrar lá, ó. Eu vou entrar lá, peraí. Eu vou entrar lá na minha... Karina, você está duplicada aí. Ih, a Karina tá... Peraí. Ela aprendeu a fazer clonagem. Peraí, cadê? Não, minha conexão tá caindo toda hora. Cadê Que eu o entrei de share? novo. Share. Então, aqui, ó. Então, o que eu falei aqui para vocês, quando eu fiz o x menos μ dividido pelo desvio padrão, a probabilidade do x ser maior do que 2 e menor do que 2,05 é a mesma probabilidade do z ser maior do que 0 e menor do que 1,25. E aí a gente entra na tabela. Tá? Então, quer dizer, eu não preciso, para cada exercício, calcular aquele P de x daquela fórmula medonha. É só eu jogar para a curva normal padronizada, fazer x menos a média dividido pelo desvio padrão, que essa tabela ela serve para qualquer problema. Né? Então, a área entre 0 e 1,25, ó, eu venho aqui no 1, 1,2, né? 1,2 está aqui, ó, todo mundo está vendo aqui no canto, a primeira coluna. Eu vou lá no 1,2. E depois eu vou seguindo na linha até chegar no 1,25. 1,25 vai ser o
0,3944. Todo mundo viu? É esse aqui, ó, 0,44. Ou Sim. seja, é 39,44%. A probabilidade desse parafuso ter um diâmetro entre 2 e 2,05 é igual a 39,44%. Né? E aí, baseado nisso, vamos fazer aí, eu propus alguns exercícios aí para vocês. Vou dar, deixa eu ver aqui a hora Agora, aqui. professor? É. É que já são 9h30. Eu tenho aula amanhã às 7h. Ainda tenho que jantar. Pô, mas você é chorão, hein, rapaz? Ah, você passou o horário. Não, então tá bom. Então vamos parar aqui. Semana que vem começamos nesses exercícios. Eu quero mostrar ainda para vocês. Aí vamos fazer mais alguns exercícios, que são os que eu vou cobrar em prova. Esses aqui, parará. Tem mais alguns exercícios para a gente fazer. Né? Vou mostrar o software Minitab. E depois nós vamos fazer um exercício aqui com essa relação de notas. E aí acabou. Então vai ficar parte 1 e parte 2. Então, aproveitem, dê uma revisada nessa matéria. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Dessa aula. Então, fica a curva normal parte 1 e curva normal parte 2. Semana que vem a gente termina a partir daqui e aí a gente começa a entrar efetivamente na parte de controle estatístico da qualidade. Tá bom? Beleza. Lembre Tá bom. Então. Valeu, professor. começar desses 4 Tá bom. exercícios aí. Tchau. Tá bom? Boa noite, então. Tá bom. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Tchau.